Aleluia. A paz do Senhor. Amém? Deixa eu preparar minhas coisas aqui. Culto do fogo. Eita, Jesus. Nesse frio é bom, né? Esse tema, né? Culto do fogo. Da outra vez que eu preguei também estava um frio. Aí faço aquela mesma piada sempre, né? Você gosta de frio? Pega ele para você, que eu não gosto. Sempre a mesma coisa, né? E hoje estamos aqui, num dia frio novamente, para falar da palavra do Senhor, que é um privilégio, né? Poder falar da palavra do Senhor. O primeiro culto do fogo, a Osana falou sobre o fogo consumidor, né? E eu lembro que ela falou das experiências que ela viveu. A bispa falou na semana passada sobre o batismo com o Espírito Santo e o fogo. E foi tremendo. Essa palavra ela foi edificante para a minha vida. E hoje nós vamos continuar essa leva do fogo, falando sobre manter o fogo aceso. Amém? Então vamos orar, vamos apresentar esse momento na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos, Senhor, a tua palavra nesse momento. Deus, que não seja eu, mas que eu seja um instrumento do Senhor nesse momento. Senhor, usa a minha vida e que em nome de Jesus Cristo a palavra alcance o coração dos seus filhos, Senhor. E que em nome de Jesus todos nós consigamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. A gente vai falar sobre manter o fogo aceso. Como é importante nós mantermos o fogo da presença do Espírito aceso nas nossas vidas. E manter o fogo aceso nos aviva, traz avivamento, nos tira do estado normal, nos tira do comodismo. E a palavra do Senhor, lá em Levítico 6, o versículo 12 e o versículo 13, diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém? E eu não sei se você reparou, falou duas vezes o mantenha-se o fogo. O que o fogo faz? O fogo, ele purifica, amém? Ele corrige e ele te liberta também, né? Por isso que é importante nós mantermos o fogo do Senhor aceso sobre as nossas vidas. O fogo, ele nada mais é que a glória de Deus, que a própria presença dele sobre nós. E o altar, ele simboliza um lugar de encontro com Deus, um local de conserto, local de tratamento. Você já parou para pensar como está o seu altar hoje? E o sacrifício? O que é o sacrifício? Fala para a pessoa aí do seu lado, o que é o sacrifício? Fala, nesse caso, o sacrifício é você. Como Paulo ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício vivo, santo, separado, e que agrada a Ele. Não é só você virar e falar assim, hoje eu sou o sacrifício, Senhor, recebe aí. Dependendo do jeito que tiver, né, irmão? Não, tem que ser um sacrifício agradável a Ele. Antes de você se entregar ao Senhor como sacrifício, você precisa olhar como está o seu altar. Né? E você precisa alimentar o fogo. Com o que você alimenta o fogo? Quando você faz uma fogueira? Com lenha. Né? E a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 6, diz assim: por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Eu quero que você entenda isso, que sem entrega total, sem altar, não tem sacrifício. E sem sacrifício não tem fogo. E eu falei para você, olha aí como está o seu altar hoje. Como está o ambiente
Como que está o ambiente para receber esse sacrifício? Se é tão importante nós mantermos acesa a chama do Espírito, hoje a gente vai precisar se examinar, amém? A gente precisa remover as cinzas. Né? Lá em 1 Levítico fala isso. Lá em Levítico, na verdade, em 1 Levítico. Lá em Levítico fala isso. Tirar as cinzas, né? E tirar as cinzas é o quê? Tirar as cinzas do pecado, tira a impureza, né? Tinha todo um cronograma, quando você lê o versículo todo, do que ele tinha que fazer. Ele tinha que se vestir adequadamente, ele tinha que ir ao local, ele tinha que preparar o ambiente, né? A gente tem falado muito nas nossas últimas reuniões do refúgio sobre isso, sobre preparar o ambiente para receber a presença do Senhor. Né? E, às vezes, quando é culto do fogo, a gente só pensa, eita, glória, eu quero fogo, aleluia, adoro, gente, um manto, às vezes, assim, oh, Deus. E a gente pensa já nisso, fala, não, culto do fogo, meu Deus, eu já vou chegar falando em línguas, e a gente não pensa nessa preparação, né? E, às vezes, a gente vem empolgado, e fala, nossa, não aconteceu nada. Mas você já parou para se examinar o porquê que não aconteceu nada? Então, a gente precisa remover as cinzas. Como fogo vem, com fogo vem essa preparação, né? O Senhor, ele manda o fogo. E a gente precisa preparar esse ambiente. A palavra do Senhor, lá em Romanos 12, eu sou da palavra do Senhor, tá? A gente vai ler a Bíblia hoje, amém, irmãos? Em Romanos 12, 1 e 2, os versículos diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-o pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu vi uma frase esses tempos atrás, eu até coloquei aqui, e eu achei incrível. E eu tomei isso como uma chave profética para a minha vida. E eu queria que você tomasse isso para você hoje. O Espírito está pronto, amém? A gente sempre escuta isso, né? E essa frase diz assim: todo acesso está disponível para você. E aqui entra o Espírito está pronto. O que marca a tua história é o quanto de fome e o quanto de sede você tem. O quanto de fome você tem hoje? O quanto de sede você tem hoje para viver esse derramar do Espírito sobre a sua vida? Isso precisa marcar a tua história. Esse anseio pela presença do Senhor. Não foi isso que nós cantamos hoje? Não tem nada que eu quero mais, não tem nada que eu anseie mais. Mas isso tem que ser a verdade do nosso coração. Deus, eu quero chegar hoje lá, não pensando em qual ministério eu vou atuar ou em qual cadeira eu vou sentar, porque eu fui dessa das cadeiras já, né? Durante muito tempo da minha vida, eu tinha a cadeira cativa na igreja. E eu chegava e eu ficava muito brava quando tinha gente no meu lugar. E a minha preocupação, às vezes, ou era não chegar atrasada, porque eu não gostava de perder o louvor, né? E eu ainda tenho isso, eu amo chegar no começo, eu gosto de pegar o começo do culto. Ou chegar e pensar que tinha alguém sentado no meu lugar. E, às vezes, eu sentava e fazia cara feia para a irmãzinha, sem perceber que o lugar era meu, né? E qual é a sua preocupação ao chegar no culto? Não, a nossa preocupação tem que ser, não, Senhor, hoje eu quero que o Senhor fale comigo. Não, hoje eu quero me derramar como sacrifício ao Senhor. Não, hoje eu quero chegar e tocar no altar. Eu quero chegar e orar. Não, ninguém fala comigo hoje, Senhor, em nome de Jesus, não deixa. Acho que na mais é difícil isso, né? Porque foi a igreja mais receptiva que nós vimos, assim, né? De todas que nós passamos, assim, para visitar e tudo mais. Não, Deus, não permite hoje que ninguém fala comigo. Não, hoje eu quero chegar, não, hoje é eu e o Senhor e nada mais, né? E esse acesso está disponível. A gente tem que aproveitar esse acesso disponível. A gente falou também numa reunião, né, que sempre na ceia é falado disso, né? O véu se rasgou, o acesso está liberado, mas a gente não aproveita esse acesso.
é aproveitar esse acesso. Às vezes a gente fica esperando grandes momentos de avivamento, como aconteceram lá atrás. Deus faz de novo, e Deus está fazendo todo dia. Só que a gente não vive porque a gente não está preparado, né? E então, assim, se prepara para viver em nome de Jesus. E essa frase, ela me impactou muito. O fogo, ele vem para mexer com as estruturas. Eu não sei se você já percebeu isso, quando acontece um incêndio num imóvel, normalmente esse imóvel ele é condenado, dependendo do nível do incêndio. Não sei se você se recorda de um incêndio que aconteceu lá no centro da cidade, no 25 de março, num prédio, que aquele prédio foi consumido pelo fogo por dias. E raramente a gente já ouviu falar de incêndio nesse nível, né? De dias queimando o mesmo lugar. E aquele prédio ele começou a ser demolido, se eu não me engano, há um tempo atrás. O fogo ele tem esse poder, ele vem para mexer com a tua estrutura. E se você acha que você já sentiu o fogo da presença do Senhor e a sua estrutura não mudou, tem alguma coisa errada. O fogo ele precisa mexer com as suas estruturas. E até onde você está disposto a manter o seu altar em ordem? Ser sacrifício. E não apagar o fogo que arde em você. Eu até hoje lembro daquela palavra que o bispo fez sobre arder outra vez. E aquela palavra mexeu comigo, eu falei, Senhor, eu não aceito mais ser a mesma. Porque eu já falei isso para algumas pessoas, não teve um dia que eu não pisei nesse lugar, que o Senhor não tivesse uma palavra para falar comigo. Às vezes a palavra inteira não era para mim, mas o final foi. Às vezes foi o começo, às vezes foi a palavra inteira. Às vezes a gente chega e chora do começo ao fim, da abertura até a bênção apostólica, a gente sai chorando. Porque até a bênção apostólica mexe com a gente naquele dia. Até onde a gente está disposto? Né? E a gente canta aquele louvor, né? Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. É mesmo? Tu provês o Espírito e eu me rasgo por inteiro. Né? Em algumas versões eu me entrego por inteiro. Se entrega. Se rasga. Hoje esse é o tempo. É manter esse fogo, esse desejo ardente da presença do Senhor. Nós desejamos o fogo do Senhor, então nós vamos viver o fogo do Senhor, amém? O fogo traz o despertamento espiritual. O fogo traz o avivamento. Ele traz esse despertamento espiritual. Nós comentamos há um tempo atrás que a gente vive uma geração apática espiritualmente. Uma geração de crentes dormentes. Né? Já ficou com uma parte do seu corpo dormente? Horrível a sensação. Imagina você ser um cristão dormente. Você está na presença do Senhor. Aí a palavra do Senhor só mexe com você quando alguém dá uma cutucada, aí você sente aquele incômodo. Aí passa, aí você continua dormente. O fogo, ele traz esse despertamento, né? E aí, entra aí o refúgio, ó o desperta aí, né? O tema do super refúgio desse ano foi desperta. Porque é um tempo de nós, como jovens, nossa, agora eu me incluí, hein? Nós, como jovens, cheios do Espírito, cheios da presença, acordarmos. Precisa acordar. As pessoas da igreja, elas têm que olhar os jovens da mais e falar assim, eu quero andar com eles. Não, vou lá dançar com eles. Sempre tem uns tiozão no meio dos jovens, assim, né? Então, esse foi o tema. E quando nós pensamos em fazer o super refúgio e que nós nos colocamos diante do Senhor, clamando por Ele, o corpo se levantou. E apareceram intercessores. Assim, não, olha, Deus me tocou para orar por vocês, vamos orar pelo evento. E nós oramos, e entrou um, e entrou outro, e nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos, nós nos doamos. E colhemos o fruto.
E nós colhemos o fruto sobre o corpo de Deus, não foi sobre o refúgio, foi sobre o corpo. Porque a maior prova de que nós colhemos o fruto sobre o corpo foi o que aconteceu aqui domingo. Pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. E eu lembro que na quinta-feira passada a bispa falou, não é o que ficou lá, tem que trazer, vocês têm que viver isso no dia a dia de vocês. E nós vimos isso, e nós temos vivido isso. E quando as pessoas se abrem para viver, isso acontece, Deus vai lá, Deus muda. Ele manda o fogo, porque o altar está preparado e ele aceita a sua vida como sacrifício. Amém? E eu creio que nós vivemos um tempo do despertar do Espírito sobre as nossas vidas. E esse despertar está sobre nós, está sobre a igreja do Senhor. É hora de nós acordarmos, de nós sentirmos a presença do fogo do Espírito Santo e querer ver mudança, querer ver transformação de vida. Acabou, mexeu com as estruturas, né? O fogo, ele desperta para viver um novo tempo. Tempo de mover sobrenatural do Senhor, seja individual ou seja coletivo. Às vezes, o fogo, ele vai te contagiar de um jeito que quando você encostar no irmão do lado, aí vai um, aí vai outro. Eu lembro de uma vigília que foi assim, aqui. Se eu não me engano, até a última vigília. Que nós fizemos um círculo das mulheres, eu não sei o que aconteceu no ano dos homens, mas no nosso foi assim. E uma começou a incendiar, que foi passando para outra, e eu fui sentindo, incrível, eu fui sentindo no meu braço, e quando eu vi, eu já estava gritando em línguas, e foi passando de uma para outra, e foi passando de uma para outra. E Deus dá estratégia, né, para a liderança, e o bispo passava o microfone na mão de uma por vez, e aquilo me incendiou de um jeito, que eu falei assim, Jesus, não acaba, eu não quero ir embora. Foi que nem a vigília que teve na época da pandemia. A vigília que teve na época da pandemia foi uma vigília que, racionalmente pensando, para muitos, não daria certo. Mas foi incrível o mover de Deus na sala da minha casa. Teve uma hora que eu mandei no grupo, falei assim, gente, caiu o sinal. Ele falou assim, não, acabou, irmã. Porque estava incrível, e eu queria mais. Eu falei, Deus, eu quero mais. Eu falei, então acabou, amém. Eu vou continuar aqui. E a mãe, nossa, que legal. E isso nos contagiou de um jeito. Foi incrível. Não desejar viver, isso tem sido falado muito nos cultos ultimamente, é não se desejar viver isso só nesses momentos. Nós falamos, o acesso está disponível. Prepara o teu altar, porque o Senhor quer derramar fogo sobre a sua vida em todo culto que você estiver. Amém? Oh, Jesus, eu estou me empolgando, calma aí. Aleluia. E como manter o fogo aceso? Né? Porque o objetivo da palavra hoje é manter o fogo aceso. Como a gente mantém? Ai, gente, eu sempre quis fazer isso, beber água, escutar glória a Deus. Como nós mantemos? O primeiro ponto, existem vários. Deus vai trabalhar com cada um no individual. Mas eu vou te alertar sobre 3 hoje. Primeiro ponto é através da tua oração. Lembra que nós falamos da lenha? A lenha, você vai lá, você busca, você escolhe a árvore, amém? Não é qualquer árvore. Você escolhe a lenha certa para fazer. E você coloca. Essa é a tua oração. Lá em Jeremias. Vou abrir aqui no meu celular. Jeremias 29. O versículo 13 diz assim. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha o acesso aí. Em Mateus 7,7, a palavra também diz, peçam e será, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá, a porta será aberta. Então, quando você ora, quando você busca, a resposta vem. Se você está clamando para viver um tempo novo na presença do Senhor, a resposta vai ser certa para você. Só que, às vezes, a resposta vem, peraí, vamos precisar moldar umas coisas para eu atingir esse nível com você. Né? E eu vi uma frase que eu amei, de uma mulher assim que eu gosto muito.
no culto quinta passada, que falava assim: mudanças acontecem com orações constantes, diretas e com propósito. Essa frase é da Bispa Ana Paula. Opa! Mudanças acontecem com quê? Orações constantes. Não é vir em um culto do fogo e falar assim: Senhor, eu quero a presença do teu fogo. Não, são orações constantes. Senhor, eu quero viver um tempo novo. Senhor, eu quero derramar do teu fogo. Senhor, eu preciso, eu anseio pela tua presença. Eu quero viver. Vem! Orações constantes, diretas e com propósito. Meu Deus, quando eu ouvi essa palavra quinta passada, mudou minha vida, porque eu anotei aqui na capa da Bíblia. E eu falei assim: meu Deus, que gancho maravilhoso por uma palavra para o refúgio. Aí, onde Deus quis colocar. Aleluia. E é isso, a oração, ela te tira desse estado de dormência, ela te tira desse estado de apatia, ela sacode a tua estrutura. Eu acho incrível o relógio de oração. E a gente estava acostumado já com o relógio sendo feito de uma outra forma. E como ele mexe com a nossa estrutura quando ele é mudado de lugar. Né? E o diabo, ele é ardiloso até nisso. Falei: Senhor, como foi difícil pensar em um horário para estar na igreja. Porque são tantas coisas, são tantas tarefas, são tantos... Aí Deus virou para mim e falou assim: e o meu tempo? E aí? Né? E é isso, é essa agitação. O fogo, ele nos renova. A oração, ela nos renova. Traz avivamento espiritual. Quando você faz uma fogueira e você coloca a lenha certa sobre o fogo, ela alimenta o fogo. Esse é o poder da oração. É alimentar o fogo. Amém? Um outro ponto que eu coloquei é o jejum. O jejum, ele, além de um sacrifício, porque as pessoas, quando escutam jejum, já pensam: ai, meu Deus, vou ficar sem comer, né? É um propósito com Deus. É tirar mesmo o que te custa. Eu lembro que no Sou Esther, uma vez nós fizemos um jejum de um período muito longo, que era da hora que você acordava até as 4 da tarde. E eu sempre fiz jejum assim, de tirar uma coisa. Eu vou tirar um refrigerante. Embora a gente não tome refrigerante todo dia, né? Se eu for parar para pensar. Eu vou tirar um açúcar. Só que isso vai fazer mais bem para a minha saúde do que para o meu espírito. E esse jejum, Deus, como eu sofri. E eu falei: é esse. Achei o meu jejum. É esse, é sacrifício. É renúncia, é abrir mão, é ouvir a barriga roncar na frente dos clientes, não está nem aí. É isso aí, né, pastora Kelly? Pastora Kelly, acho que já escutou a minha barriga roncar algumas vezes. Amém. Nos tornamos, quando nós jejuamos, sensíveis às coisas espirituais. Opa, jejuar te dá uma sensibilidade a mais aí. Opa, peraí. Cria uma atmosfera que chama a presença de Deus. E tem uma chave em fazer jejum. Ele aumenta o poder da tua oração. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas aumenta. E outro ponto é que o jejum, os demônios, eles reconhecem que você está fazendo. E eles perdem o poder de atuar sobre a sua vida. Então, entenda a importância de jejuar. É fácil jejuar? Não é. É duro. Você é tentado. Porque Satanás não quer que você consiga. O objetivo dele é que você não consiga mesmo, porque ele quer atuar, ele quer que a chama se apague. Então, resista, busque, ache o seu caminho aí, como eu achei o meu. Amém? O terceiro ponto é obedecer. Esse aqui, Jesus. E eu coloquei aqui: nós nunca vamos avançar, manter o fogo do Espírito que aviva, ardendo em nós, enquanto nós não livrarmos daquilo que nos impede, que nos paralisa, o pecado. E esse todos nós temos, né, queridos? É difícil lidar com eles. Lá em 2 Crônicas, a palavra do Senhor diz, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face,
Nós falamos se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É ser terra sarada do Senhor. É ser terra sarada, livre de limitações. Eu vi uma frase, uma vez, em outra palavra, que falava assim: o que nos limita não são as paredes ao nosso redor, são as dentro de nós. O que te limita é a parede do pecado que criou aí dentro, está enraizada, que você vai ter que derrubar. Amém? Não rompa essa limitação. Não se permita ser limitado. É uma crítica horrível você escutar de alguém: nossa, como você é limitado. Você não evolui. Isso é raro de se ouvir. E muitas pessoas podem até pensar isso de você, mas você vai romper essas limitações em nome de Jesus. E você vai avançar para um tempo novo com o fogo do Espírito. O fogo, ele é o avivamento do Espírito sobre a sua vida, trazendo novas realidades. O Senhor quer trazer um tempo novo. E eu estou encerrando a minha palavra com vocês, falando nisso. É tempo de viver o algo novo. A gente canta muito aquele louvor: eu quero viver algo novo. Mas esse novo vai abalar suas estruturas. É um tempo de viver o derramar do fogo de uma forma diferente sobre a sua vida. Ele vai ser diferente. O fogo de Deus trazendo vida aonde existia morte. É tempo de você ver vida através do fogo de Deus, onde há morte. É não conseguir ficar de pé diante da glória do Senhor. A presença vai ser tão grande, que você não vai conseguir ficar de pé. Quando você vê, você já é o primeiro a estar ajoelhado lá. Às vezes não é nem ajoelhado que Deus te quer, às vezes Deus quer que você dê um pulo da sua cadeira e fale assim: glória a Deus, Senhor, essa palavra foi para mim, Senhor, o Senhor está falando comigo, eu quero viver isso na minha vida. É ser consumido, como Zana falou. É ser consumido pelo fogo. É queimar pelo Senhor. É tempo de nós desejarmos queimar por Ele. É de sentir tão perceptível Ele arder em nós, que através das nossas palavras, que através das nossas atitudes, as pessoas vejam o fogo, vejam a presença do Senhor e elas desejem viver. Elas desejem viver isso. Uma vez no Time Mais, há muito tempo atrás, a gente falou sobre as pessoas, elas verem a diferença. Elas verem a diferença nas nossas vidas. E aí, os amigos na escola iam virar e falar assim: eu quero viver o que você tem. Andar com você, eu quero andar com você. Eu lembro que na época da escola tinha uma menina que eu queria andar com ela, porque, ela tinha alguma coisa diferente. Ela atraía as pessoas, era incrível. E eu era tímida, por incrível que pareça. Eu cabulava a aula, porque eu não queria entrar no portão, porque tinha muita gente na porta e eu tinha vergonha. E hoje, timidez, passou longe, né? É se permitir viver esse tempo novo, esse contagiar do fogo na sua vida. É aquilo que eu falei, é incendiar quem está ao teu lado. Aí às vezes você está lá vendo o irmãozinho cheio do poder de Deus, e aí você olha e você fala assim: nossa, ali o negócio está pegando. Não olhar e nossa, ali o negócio está pegando. Não, eu quero também. Eu quero arder, Senhor. E a hashtag que eu coloquei, worshipeira, né, bispo? Worshipeira. Eu não vou parar, é a hashtag. É rasgar mesmo suas vidas aos pés do Senhor. Não é cantar por cantar, não, quando a gente escuta o worshipão lá, que repete 50 mil vezes a mesma frase, porque é assim mesmo. Talvez o worship até repete 50 mil vezes a mesma frase, para ver se em algum momento você coloca dentro da tua cabeça o que está sendo falado lá, né? Mas tem mais uma hashtag. Deixa queimar, irmão. Eu não ia perder essa oportunidade. Deixa queimar, deixa incendiar dentro de você. Em nome de Jesus, coloca de pé.